Olá, boa noite. Boa noite a quem está chegando aí agora para assistir a mais esse encontro nosso. Sejam bem-vindos todos. Mais um encontro difícil. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Urano. Então, fazer já as boas-vindas, né? Hoje a gente vai falar sobre por que seremos exigidos. Urano, um esgarçamento. Aos pouquinhos eu vou traduzindo isso. Oi, Silvia. Oi, prima. Que bom, que bom. Então, antes de começar as lives, eu tenho feito uma referência para pessoas que querem saber informações sobre o nosso retiro na Terra de Rodar, no feriadão de junho de Corpus Christi, falar com a Rosa no WhatsApp, DDD 21 98505 8500. Boa noite, Cláudia, boa noite a todos. Tá? E quem quiser participar também dos grupos gratuitos de filosofia, psicologia, espiritualidade e meditação, também no WhatsApp da Rosa, DDD 21 98505 8500. Então, o tema de hoje é por que seremos exigidos. Por que seremos exigidos? Urano, um esgarçamento. Então, para quem não me conhece, eu sou Sérgio Seixas, trabalho há muitos anos com astrologia, com medicina chinesa e tudo mais, faço parte do grupo Terra de Rodar e também do aplicativo 639, um aplicativo de relacionamentos afetivos através da sinastria astrológica. Quem quiser conhecer, entrar no Instagram 639app ou então na loja de aplicativos e baixar, que é gratuito. Tá? Bem, por que falar de Urano? Porque esse ano Urano vai entrar em Gêmeos, vai se firmar ano que vem em Gêmeos, vai ficar 7 anos em Gêmeos? Não, não é isso não. A gente já vem falando aos poucos sobre essa proto-era de Aquário, que muitos de nós realmente não vamos estar aqui para ver a entrada literal, mas a gente já sente os eflúvios dessa era de Aquário, e não só isso, alguns outros aspectos que eu vou relembrar, que já foram ditos em outros encontros nossos. É importante a gente entender muito bem Urano, e eu vou trazer Urano de um outro viés, tá? De um outro olhar. Eu não vou seguir necessariamente a literatura clássica sobre Urano. Claro, ali tem muita coisa que é comum, mas a minha preocupação é outra. A minha preocupação não são conceitos mais acadêmicos sobre Urano do ponto de vista astrológico, né? Numa das lives que eu fiz, e eu falei en passant, e eu vou retomar isso numa próxima, falando só sobre esse assunto, eu trouxe 8 temas importantíssimos dessa egrégora uraniana / aquariana. Quais sejam? 1. A tecnologia. 2. Informação. 3. Conhecimento. 4. Revelação. 5. Consciência. 6. Ciência. 7. Transcendência. E 8. Despertar. Essas 8 palavrinhas mágicas, elas vão nos acompanhar durante muitas décadas e alguns séculos. Tecnologia, informação, conhecimento, revelação, consciência, ciência, transcendência e despertar. Mas um dos motivos também que eu trago Urano, né, eu particularmente tenho um xodó por Urano, né? A gente que estuda astrologia acaba tendo xodó por tudo, né? Porque quem não estuda, a gente tem preferências assim separatistas, né? Gosto desse signo, não gosto do outro, gosto desse planeta, não gosto do... Mas quando a gente começa a estudar e entender o DNA de cada planeta,
que para nós aqui da arqueoastrologia, os planetas não são só corpos celestes, mas eles são também pulsões psíquicas. Então, quando eu falar de Urano, eu estou muito mais me referindo a essa pulsão psíquica do que qualquer outra coisa, né? Mas vamos relembrar aqui algumas coisas que já foram ditas recentemente, que no dia 21 de dezembro de 2020, o Júpiter fez uma conjunção com Saturno em Aquário. Lembrando, para marinheiros da primeira viagem, que Aquário é regido por Urano, né? Essa conjunção Júpiter-Saturno ela acontece a cada 20 anos, e ao longo desses 20 anos, a partir de 2020, a gente vai estar sob também uma influência importante de Aquário, que é regida por Urano. E não só isso, também já foi falado que a partir dessa data, que foi o solstício de verão aqui no Hemisfério Sul, em 2020, essa conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, leva 200 anos, a cada 20 anos, entrando num signo de ar. Então, a gente está saindo de 200 anos de signos de terra, que foi o apogeu do materialismo, que foi o apogeu do capitalismo. Nós agora vivemos um capitalismo tardio, né, um materialismo tardio e uma transição para algo que a gente, na verdade, não sabe o que vai acontecer. A gente pode intuir, pode perscrutar aqui e ali, mas ninguém com certeza bate o martelo, ainda bem. Mas uma coisa a gente pode afirmar: se a gente já sabia que nos últimos 200 anos ia ser o ápice do materialismo, né, do capitalismo, a gente também sabe que os próximos 200 não serão. Né? Isso é uma agenda, né? O que me interessa na astrologia é a agenda psíquica, tanto do indivíduo quanto da psique coletiva. Outro ponto importante que me faz trazer Urano na pauta é o fato desse aspecto importantíssimo, que é do Plutão ter entrado em Aquário em 2024. Vai ficar 20 anos em Aquário. É inimagináveis as coisas que vão acontecer nesse período. A gente tem que ter uma imaginação muito fértil para poder imaginar o que possa acontecer. Às vezes a gente fica ali repetindo história de tecnologia, muito mais do que tecnologia. Tá? Vai ser uma interação muito íntima entre a psique humana e a tecnologia. Esse ano também a gente tem Urano entrando em Gêmeos, né? Mas definitivamente ele entra ano que vem. Gêmeos vai ficar 7 anos. Esse Urano em Gêmeos também vai potencializar um aspecto volátil. Urano e Aquário são muito voláteis, são etéricos. E Urano, ao entrar em Gêmeos, esse ano, especialmente ano que vem, e seguindo 7 anos, vai botar mais lenha nessa fogueira. Outro ponto que me fez evidenciar o planeta Urano, e eu vou trazer algumas outras vezes, porque Urano está sendo protagonista aí. Né? Na verdade, eu falo com vocês no momento em que Urano está fazendo um trígono com o Sol, nesse momento, e um trígono com Plutão, e um trígono com Mercúrio. Urano está na casa 9, neste momento que eu me refiro, o Júpiter no meio do céu, uma conjunção Sol-Plutão, né? Ou seja, eu não tinha noção do quão auspicioso seria o céu de hoje. Eu fui meio convocado a fazer esse nosso encontro aqui, mas não sabia muito bem por que hoje, por que não amanhã, por que não depois da manhã, por que não outro dia. Vocês sabem, vocês que acompanham, eu gosto de fazer live surpresa, né? De repente eu entro em qualquer horário do dia, sem avisar, sem nada, começo a falar. E dessa eu fui, assim, olha, divulga, faz uma divulgaçãozinha aí básica, né? E aí quando eu fui ver o céu, eu diria bem ao contrário do céu de amanhã, né? Bem diferente do céu de amanhã, mas eu fiquei muito, muito bem impressionado. E ainda, o que me trouxe Urano é o fato da geração de Urano em Aquário e Peixes, a geração que nasceu entre 1995 e 2011, e que tem no seu mapa Urano em Aquário ou Urano em Peixes, como também
a geração que passou Netuno em Aquário e Netuno em Peixe, que veio de 1998 até 2026, esses jovens adultos, algumas crianças, com essas indicações de Urano em Aquário, Urano em Peixe, ou Netuno em Aquário, Netuno em Peixe, tem Borogodó. Tem Borogodó. E esse Borogodó significa, estão trazendo uma antena privilegiada, estão trazendo memórias estelares privilegiadas. É importante a gente ter um certo discernimento sobre esse povinho que está chegando aí. A gente ainda tem a geração de Plutão em Aquário e Peixes. Essa geração começou em 2024, ou seja, o ano passado, e vai até 2067. Né? Então, lembrando uma coisa que eu gosto de evidenciar sempre, é que desde 1970 a 2067, 2068, os cinco últimos planetas transitaram nos 4 últimos signos do zodíaco. E isso, para mim, é uma interpretação coletiva desse aspecto, que a humanidade terá e tem uma oportunidade de oitavar o seu karma aqui no planeta, oitavar. Ou seja, purgar, exorcizar, sutilizar, amadurecer e, na melhor das hipóteses, alguns que fizeram o trabalho de casa bem feito, ascender. Tá? Eu gosto de falar e repetir isso, vou repetir que desde 1970 a 2067, 2068, os 5 últimos planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, transitaram entre Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Não é pouca coisa. Os últimos planetas que representam pulsões psíquicas mais longe da personalidade, mais longe do ego, né? Transitando nos 4 últimos arquétipos que se ocupam do processo de iluminação, do processo de despertar. Bem, Urano, eu defino como uma frase, é uma pulsão de transcendência, pulsão psíquica de Urano, uma pulsão de transcendência, de ir além de, uma pulsão psíquica de transcendência. 4 palavras eu evidencio, como eu falei no início, eu não estou aqui pautado para dar uma aula de Urano nos moldes clássicos, né? Eu já fiz isso, não tenho mais um apaixonamento por esse viés, né? Meu viés é mais focado num aspecto mais derradeiro da existência, ou seja, um pouco mais longe daquilo que a gente poderia chamar de personalidade, por exemplo, de ego, ou de características, de signos, de personalidade e tudo mais. 4 palavras eu trago para Urano: esgarçamento, descompactação, consciência e transcendência. Tá? Esgarçamento. É importantíssimo que nós, independente do signo que tenhamos, o ascendente, a lua e tudo, a gente possa compreender organicamente o que significam essas palavras: esgarçamento, descompactação, consciência e transcendência. Consciência a gente acha que sabe, né? Pois é, a gente acha. Esgarçamento, ao longo do tempo essas palavras vão ficando mais claras, né? Essa descompactação, a gente gosta na Terra de usar a expressão descompactação identitária. Tem outro conceito além desse, na Terra de Rodar, que são experiências arado. Sabe o arado que descompacta a Terra? Existem experiências que a função é descompactar uma certa identidade, algumas autodefinições, ou quem sabe algumas crenças obsoletas. Então a função do Urano é esse arado que descompacta solos pouco drenados, solos muito compactados, mas solos identitários, territórios identitários. Tá? Eu sou isso, eu não sou aquilo, eu acredito nisso, não acredito naquilo. A gente vai ver que nessa dinastia uraniana / aquariana, a gente vai ficar meio de saia curta
com muitas coisas que a gente gritou, com bandeirinha na mão, afirmando, vestindo a camisa, vai parecer patético. É importante a gente ter essa abertura, porque Urano não rege preconceito. Urano não rege preconceito. Urano rege, olha, eu estou aberto para ouvir os dois lados, os 3 lados, os 4 lados, os 10 lados. Estou aberto para... né? Porque Urano rege a inteligência e preconceito passa longe disso. 4 palavrinhas: esgarçamento, descompactação identitária, consciência e transcendência. Qual é o alvo de Urano, né? Isso é importante. Qual é o alvo de Urano? Urano está mirando em quê? Em velhas opiniões. O alvo de Urano são velhas opiniões, crenças arraigadas, autodefinições, né? Eu me conheço, eu sou assim, eu não sou assado. Fulana diz que eu sou assim, mas eu não sou, né? Era muito interessante a gente conhecer a nossa vacuidade, que é um dos temas de Urano, né? Nem é gerar vacuidade, mas é expor a nossa vacuidade. Expor esse vazio pleno que é em nós. Então, crenças arraigadas, autodefinições, certezas, velhas certezas, encaixes antigos. Às vezes a gente se encaixa de uma forma, né, que não tem... É uma questão de sobrevivência. E essas encaixes na busca de segurança, identidades com prazo de validade vencido, Urano vai em cima, né? Identidades com prazo... É por isso que certas rupturas que Urano rege, cortes, rupturas, o aspecto disruptivo, transgressivo, é para abrir, para rasgar, para craquelar, para fragmentar aquilo que parecia ser inteiro. O objetivo final é a inteireza, mas às vezes a gente, no meio do caminho, todo cindido, jura que está inteiro, e Urano mostra que não. Então ele é das pulsões psíquicas, juntamente com Netuno, juntamente com Plutão, que são protagonistas de crises na nossa vida, com o objetivo da gente ressignificar certos territórios dos nossos afetos, enfim. Então, os encaixes de segurança, identidades com prazo de validade vencido. Eu lembro da queda do Império Romano, lembro da queda de Constantinopla, lembro também da queda da Bastilha, e agora eu lembro da queda do Império Americano, a queda do capitalismo tardio, a queda do materialismo como régua. Mas Sérgio, peraí, vai devagar, vai devagar. Tudo bem, queda do Império Romano, queda de Constantinopla, queda da Bastilha, mas o que você fala, queda do Império Romano, está longe de acontecer. Talvez não aconteça, talvez aconteça. É uma forma de pensar, mas quem estuda a psique coletiva, quem estuda a agenda da psique coletiva, né, através, por exemplo, da arqueoastrologia, consegue dizer isso, né? Nós estamos nos estertores de um ciclo que se encerra, né? De um capitalismo tardio, de um materialismo tardio, o que não significa que, nossa, que bom, que legal, então seremos todos espiritualizados. Não, a gente luta contra isso também. A gente luta contra o materialismo, luta contra o espiritualismo, luta contra a gente mesmo. A nossa saga é uma saga só para doido entender. Ou quem estuda, de fato, a psique humana, que é cheia de paradoxos, repleto de paradoxos. Tá? A psique humana está longe de ser cartesiana. Você, quando entra na psique para estudar, que pergunta quanto é 1 mais 1, que você vai cravar que é 2, dá dízima. Tá? Mas mesmo dando dízima, aqueles que têm uma relação muito amorosa com a psique, acaba sentindo o faro das coisas que estão por vir. Entramos na era das inteligências voláteis. Anotem isso, guardem isso. Inteligências voláteis. Da multidimensionalidade, uma era dos multi-eus em nós.
a era dos multi-eus em nós. Realidades paralelas, universos holográficos, simulação. Bem, eu trouxe aqui alguns sintomas desse novo mundo que nos exigirá novas inteligências, né? Inteligências naturais, orgânicas, inteligências naturais comprometidas com o ser. E aí eu pergunto, qual é a psicologia que vai dar conta disso? Qual é a espiritualidade que vai dar conta disso? Boa pergunta. Seremos exigidos materialmente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Seremos exigidos. A pergunta que fica: nos preparamos para esse novo tempo? O que acontecerá com a psique coletiva e, por extensão, todas as áreas da ação humana? Essa é a minha preocupação, esse é o meu objeto de estudo, Eu acho bacana todas as inovações que estão acontecendo, me preocupa por um lado, me deleita por outro, né? Eu acho que porque quando a gente percebe que depois desses milênios a gente está longe de sermos, cidadãos éticos, botar toda essa parafernália na nossa mão, essa parafernália tecnológica, claro que é perigosa. Claro que é perigosa. Mas é um risco que a gente vai ter que correr, né? E por isso a gente vai ter que amadurecer para poder lidar com esses brinquedos que são importantes também para o nosso crescimento, esses brinquedos tecnológicos, brinquedo entre aspas, né? Alguns sintomas dos efeitos de Urano da psique coletiva. Eu vou ler isso um pouquinho mais acelerado, porque fiz uma listinha, botei no papel aqui numa listinha, são palavras que não haviam em nosso dicionário tempos atrás, né? Então, é um pacote que, na verdade, esse pacote é um pacote resumido, né, ou reduzido, em face ao que ainda vem por aí. Inteligência artificial, realidade aumentada, realidade expandida, simulação, cidades inteligentes e hiperconectadas, robôs domésticos, internet das coisas, machine learning, quer dizer, a máquina que aprende por si mesma, hiperautomação, impressão 3D, drones delivery, mas drones letais também, são esses usados nas guerras para matar pessoas. Energias renováveis, próteses avançadíssimas, computação quântica, carros autônomos, moedas virtuais, hipercontrole do Estado, seleção natural tecnológica. Isso é uma espécie de neodarwinismo, Sabe a seleção natural? É a vitória do mais forte, né? Aqui a seleção natural tecnológica, que seria um neodarwinismo. Quantos de nós, né, ficarão à margem? Quantos de nós vão desaparecer? A lei do mais forte, do mais preparado. Nesse momento eu não estou só me referindo a profissões, não. Eu estou me referindo a eu me sentir existindo. Porque toda essa avalanche tecnológica é um trator voador que muita gente não está nem interessada em saber e possivelmente vai ser colocado à margem. É bom lembrar que muitas pessoas que não vão pegar essa onda que veio para ficar, né, essa onda que veio para ficar, vão optar por algo mais, quem sabe, mais idílico, mais bucólico, mais natural, mais ecológico, mais isso e aquilo, e nenhum problema. Mas a psique coletiva, né, isso também muito influenciado pelas mídias sociais, porque parece que não, mas não só as televisões,
mas as redes sociais, os aplicativos, eles vão formando uma malha psíquica que mesmo que você esteja no fim do mundo plantando alface, a gente percebe um nível de tensão, um nível de ansiedade. Nós estamos entrando num momento novo, num momento diferente, um momento de hiperaceleração. Mesmo que eu não queira, né, é possível que muitos daqueles que não queiram acabem se dando mal, e outros não. E outros acabam encontrando uma forma diferente, uma forma criativa, singular, de não lidar com a tecnologia. Tá? Não vai ter nenhuma lei na Constituição que nos obrigue, embora fique cada vez mais difícil a gente se desgrudar de agendamentos via internet, né? Então, seleção natural tecnológica, o SNT, quer dizer, esse neodarwinismo, a lei daquele que se adaptou melhor à tecnologia, cibersegurança, computadores e sensores em quase tudo, chips cerebrais, uma cyberbiologia, o Homo Cyber. Esse é um termo que eu cunhei aqui, o Homo Cyber. Super baterias de longuíssima vida, ecovilas inteligentes, energia livre, energia limpa, medicina para super seres. O que será isso, meu Deus? Super seres são seres super longevos, e por falar em super longevos, falaremos também da imortalidade, a busca da imortalidade, mas não através da consciência, através de espaços criogênicos, congelamento de pessoas, ou então tentativa de congelar o cérebro, coisas assim, ou DNA. Tanto é que eu cunho o termo imortalidade pré-consciência. Porque a imortalidade, até onde eu sei, tem a ver com uma expansão de consciência de tal ordem que, embora o corpo pereça, a gente ascende de uma maneira para instâncias mais sutis, né? Mas aqui no caso não, a imortalidade é que aquele ricaço, aquela pessoa rica possa ter condições financeiras de congelar alguma parte nobre do seu corpo, a parte genética, um cérebro, alguma coisa assim, para que possa... Chamo isso de imortalidade, né? Alimentos tecnológicos feitos em impressão 3D, pets tecnológicos, imagina, animais de estimação virtuais, casas inteligentes, hiperredes sociais, o chat GPT, que já não é novidade, mas só que um chat GPT super otimizado, mais conteúdos, mais informação. Aí essa palavrinha que está na moda, que é o burnout informacional, são os surtos uranianos, são os curtos circuitos neurais, né? Curtos circuitos neurais são puff. Às vezes a gente não dá conta e tem aquele blackout, aquele apagão. Bem, eu me policiei para parar com essa lista, que é uma lista imparável, que já está de bom tamanho. Aí vem a pergunta, essa possível desumanização é o fim do mundo? Essa possível desumanização é o fim do mundo? Agora que vem uma outra questão. Ou estamos nos preparando para uma versão espiritualmente expandida do Homo sapiens, ou do Homo cybers, assumindo um novo estágio do extraterrestre que somos em essência. Eu vou repetir isso com calma e vou adiante, que não é tempo agora de desenvolver sobre isso, mas esse é um dos temas da minha paixão. Mas não vou aprofundar isso agora. Vou repetir só mais uma vez a pergunta. Tudo que eu acabei de falar, aquela lista enorme de coisas assim exóticas para 20, 30, 40 anos atrás, que agora estão em voga na nossa pauta, eu digo, essa possível, eu acho que eu uso a palavra possível, né? Essa possível desumanização é o fim do mundo? Ou, agora que são elas, ou estamos nos preparando para uma versão espiritualmente expandida do Homo sapiens, ou melhor, do Homo cybers, assumindo um novo estágio
do extraterrestre que no fundo somos em essência. Bem, vamos adiante. Joguei esse abacaxi para vocês descascarem, a gente vai conversando aos poucos, não hoje. Alguns problemas sobre o impacto na psique individual e coletiva, né? Por exemplo, acesso e digestão emocional. É um outro tema para mim importante, é a digestão psíquica, é a digestão emocional. Não adianta a gente com fome ou com desejo de se alimentar, a gente come, e por mais que coma coisas saudáveis, digamos, né, a gente vai ter um treco. Em linguagem científica, a gente vai ter um treco. Por quê? Não consigo digerir isso. Então, acesso e a digestão emocional. Nós temos aí a aceleração do tempo, uma velocidade digestória, um metabolismo emocional, um metabolismo psíquico, um estupro informacional. Informações sem filtro. Saúde mental preocupante. De novo, eu lembro o burnout advindo de mega estímulos. E sem falar também o que se chama também de gamificação das realidades, né? Tem várias pessoas que estão vivendo os games como vida real. Sexo, namoros, trabalho, construção, vínculos sociais, casamentos, tudo em games, em jogos. Né? Quem me conhece percebe que eu sempre tenho uma abertura para ver naquilo que é trágico o que tem de luz ali dentro. Tá? Dificilmente eu vou dizer que alguma coisa é 100% horrível, 100% boa. Né? Então eu fico pensando também se essa virtualidade na veia nos prepara para algo que o budismo já falava há muito tempo atrás. Será que as simulações e os jogos, né, os games, será que nos preparam para a gente ter uma interação com a realidade concreta de uma forma de maior desidentificação, percebendo, como diriam os indianos, que a nossa realidade concreta é ilusória. Né? Eu sei que muita gente fala assim, gente, essa pessoa, em vez de se cuidar das coisas concretas, está ali fazendo um casamento virtual, indo para uma festa virtual, transando virtualmente. Isso não pensa vocês que eu estou achando isso maravilhoso, não. Mas eu pergunto, seria isso uma prévia, seria isso uma introdução para que a ficha caia mais na frente sobre a simulação, que é aquilo que a gente chama de realidade? Mas, Sérgio, você está filosofando ou você de fato acredita que esse mundo concreto agora, como por exemplo você está falando olhando para um celular e muitas pessoas também estão olhando para um celular te ouvindo, você acha que isso pode ser uma simulação? Sim, eu não acho. Para mim é. Bem, papo para outra hora. Empreendedorismo perigoso, olha, esse é um outro assunto, empreendedorismo perigoso vindo de um neoliberalismo anabolizante, ou seja, um neoliberalismo que inflaciona o ego. Isso é muito importante. A gente teve ao longo de séculos políticas de precarização do indivíduo. Nós tivemos durante séculos, durante milênios, políticas públicas de precarização do indivíduo. No Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul, no Leste, no Oeste, no Brasil, em todos os lugares. Políticas, educações de precarização do indivíduo. Né? E agora tem um estímulo ao empreendedorismo. Né? Pessoas que, em linguajar mais simplório, não sentem nenhuma autoestima, não sentem nenhum
talento excepcional, nenhum dom, mas são estimulados porque isso dá grana para quem estimula. Algum problema em empreender? Não, nenhum problema em empreender. O problema é a gente não saber quem nós somos. Só isso. Tá? Porque tem um momento nas redes sociais que dá a impressão de que todo mundo deveria ser líder, todo mundo deveria comandar, todo mundo deveria empreender, todo mundo deveria... Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Jamais será. Tem pessoas que vão empreender, tem outras que não vão empreender, porque não está no DNA, não está no desejo, não está nem no dharma da pessoa querer empreender. Eu acho que o único empreendimento que vale para todo mundo é a autogestão, que é essa empresa, esse empreendimento chamado eu. Né? Então, esse empreendedorismo que está aí na boca do povo, né, perigoso, vindo de um neoliberalismo anabolizante que inflaciona o ego. Né? De um lado, do outro lado, políticas de precarização do indivíduo. Quer dizer, é como se fosse de um lado a CLT, do outro lado o empreendedor autônomo. Então você tem que ser autônomo, você tem que ser... Eu trabalho com astrologia esse ano, vai fazer 44 anos que eu trabalho com astrologia. Né? Muitas pessoas me procuraram porque queriam abrir a sua própria empresa. E teve, inclusive, artistas que queriam assumir a sua própria arte. E no conjunto da obra do mapa, eu dizia assim, olha, eu não vejo você dando conta aqui de segurar esse abacaxi. Tanto você abrir a sua própria empresa, quanto você assumir esse teu artista. É duro falar isso, é difícil falar isso, porque a gente está mexendo com sonho, com desejo, né? Mas às vezes a gente viaja na maionese, a gente cria identidades paralelas, e a gente se deixa influenciar, como se fossem, usando a palavra de novo, identidades anabolizantes, entendeu? Que você se sente assim fortíssimo, olha. E aí a pessoa desmancha, quando eu digo assim, eu acho que você não dá conta, ela vai dizer, puta, era isso que eu temia. E muitos não, muitos querem empreender, ser autônomos, isso e aquilo. Eu falo assim, teu mapa tem tudo a ver contigo, tua alma fala disso, tua essência fala disso, não tem por que você ficar como assim, um funcionário de 8 às 5, enfim. Isso que eu estou falando vai muito além de uma profissão ou de uma carteira profissional. Eu estou falando de instâncias identitárias, aquilo que você, na verdade, se identifica, aquilo como é que você se traduz para o mundo. Né? Então, ser objeto, né, essa história do CLT ou do empreendedor autônomo, né, ser objeto da expectativa do mundo ou ser sujeito de si, sujeito do seu caminho. A nossa luta, né, o nosso bom combate, ele passa por nós sermos sujeitos de nós mesmos, o que não impede que você, ao assumir o Dharma, né, ao assumir o propósito, o caminho, os grandes conhecimentos, os profundos conhecimentos, a grande lei, você possa ser um belo funcionário, um belo empregado, não precisa ser autônomo. Mas há uma diferença, porque você pode ter um funcionário que é objeto da expectativa do outro, você pode ser um empreendedor que é objeto da expectativa do outro. Porque eu sou um empreendedor porque meu pai foi, porque meu avô foi, porque para você se afirmar você tem que ser empreendedor, e aí você descobre que você não é aquilo, embora você faça até bem. Do que eu estou falando? A diferença entre ser objeto da expectativa que o outro faça, ou que o mundo faz de você, ou de você ser sujeito de você. A função do autoconhecimento é essa, né? Quem sou eu? Sujeito do meu caminho, protagonista da minha via. Bem, alguns impactos enormes vão acontecer, né? Principalmente no comportamento humano, a família. Vão acontecer, não, estão acontecendo, né? Na família, na economia, na política, eleições algorítmicas. Isso é perigoso, né? Democracias algoritmizadas. Democracias algoritmizadas. O que é isso, democracias algoritmizadas? A gente pensa que está votando e usando o nosso livre-arbítrio, a gente pensa que está votando e usando a nossa escolha, quando na verdade nós estamos sendo manipulados
por livre e espontânea vontade, ou por livre e espontânea pressão. Né? Que fique claro isso, que às vezes a gente usa a palavra democracia como se fosse uma joia. Eu acho a palavra democracia uma joia. Mas eu não acho os democratas uma joia. O que eu me refiro, aqui eu não estou falando de democratas nem republicanos, não. Eu estou dizendo o seguinte, aqueles que... Porque a democracia muitas vezes é uma lavagem de dinheiro, uma lavagem de imagem. Você imagina, se a democracia fala de que todos podem votar, e de que todos são manipulados por mídias e etc, etc, quem vai votar? É a mídia? São todos os lobbies? Ou é a consciência da pessoa? Se a gente investe numa nação não consciente, numa nação robótica, então, isso tudo a gente sabe, mas é importante a gente... Porque às vezes a gente enche a boca para falar de democracia, inclusive... Aquário tem a ver com democracia, Urano tem a ver com democracia, Urano em Gêmeos tem a ver com democracia. Mas o que é de fato democracia? A gente conhece? Né? Eu quero que vocês entendam que trabalhar com a psique individual e com a psique coletiva tem duas esferas, uma esfera de luz e uma esfera da sombra. A esfera da luz a gente começa a compreender muito melhor o ser humano. E quem sabe amá-lo mais e melhor. Porque o ser humano é uma pérola, uma joia rara. E quando a gente estuda a alma humana, a gente se encanta. Ainda que esse humano tenha se desviado aqui ou ali, porque faz parte da sua própria humanidade. Mas tem um lado sombrio. Né? Esse lado sombrio é, nossa, eu encontrei mecanismos de manipulação. Eu costumo dizer muitas vezes que o universo político é do masculino, o universo psicológico é do feminino. Não das mulheres, mas é do feminino. E o aspecto político não é dos homens, mas é do masculino. O masculino das mulheres, por exemplo. Né? E se você me pergunta qual é o poder maior, o da política ou da psicologia? Né? Eu acho que de uma maneira assim, vamos dizer, solar, né? Solar que eu quero dizer, uma maneira extrovertida, é o da política, porque você tem uma caneta na mão onde você pode decidir através daquela caneta a vida de muitas pessoas. Mas eu tendo a crer que a psicologia é mais forte. A psicologia ela atua à noite. A política atua de dia, e quando atua à noite é porque também está usando de mecanismos manipulatórios, que é para quem conhece a fragilidade do outro, a vulnerabilidade do outro. Repara que a gente está entrando num ciclo uraniano de altíssima velocidade. Se a gente não tiver tempo de digestão, vão passar o rodo em cima da gente. Se a gente não tiver um tempo de parar, de observar, de fazer o contato, de sentir, S-E-N-T-I-R, de sentir, o convite que a gente vai ter é pensar, acelerar, pensar, quem sabe se jogar, impulsionar, fazer, realizar. Esse é o convite que a gente vai ter. Mas nós temos que ficar ligados, né? Então, comportamentos, família, economia, política, etc., que eu falei, né? Aí tem um id cultural versus um superego institucional. O id cultural é os instintos, né? De uma cultura, de uma sociedade, muitas vezes represados por um mundo cerebral, muitas vezes esses instintos de uma comunidade represados por esses instintos estarem represados em débito por um mundo cerebral, versus um superego institucional que procura normatizar o caos, né, vindo essa ameaça desses instintos aflorarem, porque quando a gente começa a colocar muito cérebro
os instintos começam a se levantar. Evidentemente que o que nos cabe é harmonizar essas instâncias. Porque se deixar o império da sombra de Urano, nós seremos cérebros, nós seremos seres pensantes e provavelmente mal pensantes, porque seremos mal sententes. Tem um mito que vocês deveriam dar uma lida, o mito de Prometeu, que é um mito aquariano, né, daquele que rouba o fogo dos deuses para levar para os homens. Não vou falar deles agora, mas é um mito muito, muito lindo, muito bonito, que é o mito dessa nova era que a gente está entrando agora, de Plutão em Aquário, etc., o mito de Prometeu. Agora, tem um Prometeu cibernético, né, que são os influenciadores digitais que não têm experiência nem comprometimento com o saber ontológico. A grande maioria dos ditos influenciadores ou influencers digitais, sem experiência, por exemplo, dos ritos de passagem, das iniciações das passagens, dos ritos de morte e renascimento, dos paradoxos que existem na psique coletiva. Não. Buscam a felicidade, buscam a autoafirmação, buscam a assertividade, buscam a prosperidade, buscam a abundância através de uma linha reta. A vida não é linha reta. A vida não é linha reta. O aspecto cartesiano da existência clama por uma régua, mas a vida não é uma régua. Então esse Prometeu cibernético, esses influenciadores digitais sem experiência nem comprometimento com o saber ontológico. Aí alguém está me vendo e fala assim, gente, que mal lhe pergunte, eu sou um influenciador digital, mas o que é saber ontológico? Né? Pois é, são conhecimentos sobre a essência, sobre o ser, que as tradições milenares, lá do Oriente, da Índia, da China, da Pérsia, da própria Mesopotâmia, dos Sumérios, já entregaram tudo para a gente. Embora, por que há um interesse tão grande de apagar essa memória? Aquilo que eu chamei de políticas de precarização do indivíduo. Nós temos aqui um velho modelo que é importante a gente frisar, que é a busca de segurança fora. A busca de segurança fora. A busca de uma estabilidade material fora da gente. A busca de uma estabilidade emocional fora da gente. A busca de uma estabilidade religiosa fora da gente. A minha segurança vem daquele emprego. Se eu perco, eu não tenho segurança. A minha segurança vem daquela relação. Se a pessoa vai embora, eu perco. A minha segurança vem daquela religião, que se eu deixo de ser, eu afundo num processo depressivo. Esse é um velho modelo que não cabe para os tempos que já entramos. A segurança material, emocional, intelectual, espiritual está fora. Não. No mundo racional, mundo pragmático, que procura nos dizer que as nossas subjetividades são vulnerabilizantes. As emoções vulnerabilizam. Usemos a razão. Por isso o feminino é uma ameaça. Por isso o feminino dá tanto medo. E aí junta-se a isso também uma busca de alguns prazeres epidérmicos, alguns prazeres momentâneos, alguns prazeres sazonais. Agora tem novas realidades. As novas realidades, quer dizer, vai ao teu encontro. A imanência transcendente, a imanência transcendente, a imanência transcendente. Tem uma definição na Terra de Rudá que é ir vindo, ir vindo, ir vindo. É a imanência transcendente, que é curar-me curando, curar-me curando. As novas realidades, quer dizer, vai ao teu encontro. Segurança é ser quem se é. Uma vez foi perguntado no 639 o que era o amor. E foi dito, alto e bom tom: amor? Amar é ser quem se é.
É difícil de compreender, é maravilhosa, essa frase é maravilhosa, para mim é perfeita, para mim explica tudo, mas tem gente ali com tico-teco que diz assim, pô, que coisa narcisista, hein? Amar é ser quem se é. Não, você não consegue amar outra pessoa se você é qualquer outra coisa que não você. Então, e a segurança idem. Se você perde tudo e você de fato é quem você é, você reconstrói, quem sabe, muito melhor do que foi antes. Agora, se você for um Uber, se você está terceirizado por essa ou por aquela cultura, se você está terceirizado por essa ou aquela influência, aí perder coisas é ser amputado, é viver uma amputação. Bem, lembrando que temos aqui alguns modelos vigentes, eu estou me aproximando do fim, será? Existe fim? Essa é uma pergunta, né? Alguns modelos vigentes. Para muita gente, sobreviver e ter algum prazer. Gente, eu estou me dirigindo provavelmente a uma classe média, provavelmente a uma certa elite, que pode fazer uma terapia, né, que pode assistir um cinema, um teatro, um show, fazer algumas viagens aqui e ali. Mas existem outros estratos sociais. Estratos sociais esses que normalmente não frequentam o consultório de um psicanalista, de um psicólogo, de um astrólogo, né? Mas a gente está ligado, porque também a gente faz também alguns trabalhos de vez em quando gratuitos, a gente está ligado também, né? E está informado. Então, a maioria da população planetária não está preocupada com nada disso que eu estou falando, porque estão na sobrevivência e ter algum prazer. Tem um segundo modelo vigente que é sobreviver materialmente, sobreviver emocionalmente, juntamente com uma fé em Deus e ter algum prazer. Esse já é mais familiar. Acredito que a maioria das pessoas, ou quase a totalidade das pessoas que estão me vendo aqui agora, não estão no primeiro item, que é sobreviver e ter algum prazer. Eu acho que o item 2, que é sobreviver materialmente, dar conta das questões materiais, dar conta, mal ou bem, das questões emocionais, juntamente com uma fé em Deus e ter algum prazer. Sem mais. Tem um terceiro modelo. Estabelecer-se material e emocionalmente, ter uma busca de conhecer-se e uma espiritualidade potencializadora da relação com o ser. Celebrar o cotidiano agridoce no Dharma. Então, esse terceiro modelo é o modelo de Urano, é o modelo dessa vibe aquariana que a gente entrou. Estabelecer-se, não estou dizendo ficar rico, nem nada, estabelecer-se materialmente. O que é estabelecer-se emocionalmente? É encontrar a alma gêmea? Não, gente, é você ter uma vida emocional afetiva que traga alguma nutrição para você. É possível que sempre alguma coisa vá faltar, né? Ninguém chega encaixando, nossa, encontrei uma pessoa que é tudo aquilo que eu desejava. Né? Com o passar do tempo a gente vai vendo, graças a Deus, que não é assim. Tem coisas que não encaixam, e isso é maravilhoso também. Tá? Então, estabelecer-se materialmente e emocionalmente não é o melhor dos mundos. É aquilo que a minha competência de autogestão trouxe para mim e é nutridor, e me nutre. Né? E ao mesmo tempo ter uma busca fundamental de conhecer-me e uma espiritualidade. Repare que aqui eu não falo religião, da relação com o ser. As religiões não potencializam a relação com o ser. As religiões não potencializam a relação com o ser. As religiões não potencializam a relação com o ser. E celebrar o cotidiano agridoce no Dharma. Cotidiano agridoce. Repara que o termo agridoce está contando alegrias e tristezas que fazem parte do caminho. Viver para a família, para o trabalho, para amigos, religião e ter alguns prazeres sazonais, de um lado,
ou assumir no cotidiano que somos uma alma em evolução, em busca da ascensão, e tudo gira em torno da espiritualidade nas nossas relações, sejam profissionais, afetivas e intelectuais. Ou seja, viver para a família, viver para o trabalho, viver para os amigos, religião e ter alguns prazeres sazonais, ou assumir no cotidiano que somos uma alma em evolução, uma alma em busca da ascensão, e tudo na vida gira em torno da espiritualidade nas nossas relações, sejam elas quais forem, profissionais, afetivas, intelectuais. Então, por que seremos exigidos nesses novos tempos, né? Porque teremos que saber lidar com inteligências anímicas emergentes. Porque nós teremos que saber lidar com inteligências anímicas, inteligências da alma, que estão emergindo e que vão acabar expondo a incompetência da nossa autogestão. Incompetência da nossa autogestão em relação às demandas profundas da nossa alma. Tudo isso virá à tona. Então, por que seremos exigidos nesses novos tempos? Porque teremos que saber lidar com essas inteligências que estão emergindo. E confesso que nós não fomos estimulados, pelo contrário, nos estimularam a nos distrairmos com coisas insignificantes. E aí, termino a minha fala. 4 focos importantes. 4 focos importantes. Primeiro, dar-se conta do vazio existencial que nos metemos. Sem isso fica difícil. Esse é o primeiro diagnóstico, né? Da gente se dar conta do vazio, do buraco, do rombo existencial que nos metemos. Nós, civilização ocidental, mundo contemporâneo, indivíduos, etc. Isso é meio óbvio. Isso não impede que a gente possa ter um prazer aqui e ali, uma vitória aqui e ali. Mas, gente, vamos olhar com seriedade, né? Eu me sinto autorrealizado? Ah, mas Sérgio, peraí, Sérgio, será que tem alguém que se autorrealiza? Claro que existe. A gente está aqui para quê? A gente não é realizar aquele objeto, aquele projeto, realizar... Isso daí é, sabe, não é isso. Autorrealização. Nós... Ao longo de milênios, nós tivemos alguns seres que se autorrealizaram. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo a apenas 2 ou 3. Eu estou me referindo a milhares, quiçá milhões de seres que se autorrealizaram. Alguns dos quais continuam aqui e a maioria deles subiram para o andar de cima. É para isso que nós estamos aqui. Não confunda realizar com autorrealização. E não confundam autorrealização com realizar os desejos, que nem sempre os desejos estão alinhados com o ser que é em nós. Muitas vezes o desejo não tem nada a ver com o nosso Dharma. E aí a gente pode até realizar, mas acaba caindo num vazio. Costumo dizer que o ego adora biscoito de polvilho. A segunda coisa é buscar se autoconhecer e ir ao encontro dos conhecimentos fundadores do caminho. Buscar se autoconhecer é o mínimo que nos cabe, pelo menos para sempre, e ir ao encontro dos conhecimentos, e ir ao encontro dos conhecimentos fundadores do caminho com C maiúsculo. Conhecimentos fundadores do caminho. 3. Experienciar o real nas realidades, experienciar o eterno no efêmero, experienciar o extraordinário no ordinário. Ter a experiência do real nas inúmeras realidades, da eternidade na nossa efemeridade e do extraordinário que habita o ordinário. E, por fim, o 4 é manifestar no mundo a espiral vertical que se é agora. Manifestar no mundo a espiral vertical que se é
agora. Quando a gente vai, através do processo de autoconhecimento, de experiências profundas, a gente vai tirando camadas, é um processo arqueológico. Por isso a arqueoastrologia, a gente vai se dando conta dessa espiral vertical, que é a presença em nós. E essa presença tem um nome, que a gente chama de agora. Por isso que quando a gente fala tornar-se presente, no fundo, é que a gente viva o agora. Né? E não tem nada a ver com esquecer o passado, porque a gente pode querer esquecer o passado, mas o passado não esquece a gente, tá? E a gente não precisa nem querer, pode até querer esquecer o passado, mas que o passado não esquece a gente, porque ele vem sob forma de eventos, de acontecimentos que a gente jura que são novos, para a gente poder integrar, resolver conteúdos, né, e poder crescer e se desenvolver. Gente, biscoito de polvilho, exatamente. Gente, é o seguinte, eu trouxe um material e, curiosamente, eu levei exato uma hora em ponto. Nós temos mais um tempinho, caso vocês queiram dizer que não é nada disso, está tudo errado, Sérgio, ou acrescentar alguma coisa, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma resposta? Alguém tem alguma coisa a dizer? Ou então se cale para sempre, e aí eu fecho a live aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo, é ótimo. Obrigado, gente. Eu acho que... Bem, pode continuar. Palavras derradeiras, palavras finais. É o seguinte, eu fiz a opção e avisei no início que eu não ia ficar falando aqui sobre que Urano, ruptura, rege aquário, elemento ar, tem a ver com a casa 11, né, que rege o meio ambiente, transgressividade, sistema neural, sistema nervoso, doenças autoimunes, blá 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 blá, e sim falar de um ponto central, que é Urano, é uma pulsão psíquica que nos cutuca para o estado búdico. Assim como Netuno nos cutuca para o estado crístico, Urano nos provoca no estado búdico, que um dos inúmeros conceitos da Terra de Rudá, esse estado búdico chama-se estado díper, que é de diferenciação e pertencimento. Isso é a cara de Urano. É a cara de Urano. O estado de diferenciação e de pertencimento. Diferenciação é dessa singularidade, ao mesmo tempo pertencer não só à sociedade, não só à coletividade, mas ao cosmos. Nesse momento maravilhoso que a gente vive, nesse momento dificílimo que a gente vive, muitas cadeiras vão entrar em provocação. A psicologia é uma delas. A gente vai ter que falar também de exopsicologia, exoastrologia, exopolítica, né? Porque a Lígia está lembrando que amanhã às 18 horas tem meditação aqui no Instagram. É isso mesmo. Amanhã às 18 horas estamos aí, amanhã sou eu que vou conduzir. Quem conduz a meditação é a Rosa, né? Mas eu vou dar meus pitacos aí no tema da semana, que aliás é um tema barra pesada, tá? O tema da manhã é um tema barra pesada, que é o tema da semana, vamos dizer. Mas então é isso que eu estava falando, que o estado díper de diferenciação e pertencimento, que é um estado que tem tudo a ver com Urano, que é o da singularidade e ao mesmo tempo de pertencimento a essa cosmicidade, O Urano, vocês vão ver, vocês já estão vendo aí uma série de papagaiadas, vocês já estão vendo as papagaiadas de drones imitando naves espaciais. Essas papagaiadas, elas vão baixar
um belo dia elas vão baixar e vão emergir fatos concretos que existem há décadas aqui no planeta Terra, de exosseres entre nós, seres de superfície, seres abaixo da superfície, seres abaixo do oceano. Isso é uma coisa meio boba, meio simples, meio clara, meio óbvia, eu diria meio cartesiana, meio concreta. Sabe? Eu confesso até que eu nem me interesso, né? Eu nem me interesso por ufologia, porque eu acho um estudo seríssimo, um estudo muito legal, mas para mim são fatos concretíssimos e que interferem na gestão desse planeta. Né? A gente vai falando sobre isso com o tempo, que isso tem super a ver com o aspecto uraniano, né? Que são esses exosseres, esses seres de outras dimensões. Gente, partirei. Um beijo no coração, muito obrigado pela presença. E por que nós seremos exigidos nesses tempos que já chegaram? Urano e seus esgarçamentos. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, também do 639, aplicativo de relacionamentos afetivos. Quem quiser saber informações do nosso retiro de imersão, DDD 21 98505 8500, com a Rosa Valgotti, ou fazer parte dos nossos grupos gratuitos de trabalho, também, mesma coisa. Oi, Olívia, aquariana na área, tá vendo? Também DDD 21 98505 8500 no WhatsApp, também sobre esses trabalhos gratuitos do Tornar-se Presente. Tá bom? Beijo no coração e até agora.